Próxima etapa, pessoal, é classificar a sua tabela. Talvez você tenha necessidade de fazer com que a sua tabela, no momento do carregamento lá para a parte visual, já esteja classificada. É possível. Ou talvez você precisa fazer algum tipo de análise ainda aqui no editor do Power Query, que você quer fazer uma sequência, né? Ou talvez utilizar um índice, criar ali um sequenciamento de operações, e aí você precisa deixar os seus dados classificados com base em algum tipo de critério. Para você classificar é bem simples, ó. Cliquei sobre a coluna, eu vou aqui no meu botãozinho de abrir a minha filtragem, e aqui nas duas primeiras opções, ó, é classificação. Então, eu posso classificar de ordem crescente. Então, eu classifiquei, ó, tá aqui, ó, A. Então, o que aconteceu? Ele foi lá e classificou com base em uma composição de texto. Então, ele consegue fazer classificação por número e também quando está em formato de texto, data, hora, ele também consegue fazer a classificação do seu modelo. Então, aqui eu classifiquei a placa, mas eu também posso classificar o nome completo. Cliquei sobre a minha caixinha, agora eu vou classificar o nome completo do maior para o menor, ou seja, uma classificação decrescente. Cliquei aqui e ele foi lá e criou de forma decrescente. Mas aqui você percebeu que não ficou decrescente no nome. O que ele fez aqui, ó? Veja que quando eu vou dar o zoom aqui, ó, nessa parte superior, você vai ver que tem 1 e aqui 2. Por que isso está acontecendo? Porque a prioridade de classificação foi a coluna placas. E, na sequência, coluna nome completo. Então, o que ele fez? Ó? Ele foi lá e pegou tudo que tinha a sequência de 1 e a sequência de AS, e aí tudo que ficou dentro, ele foi lá e classificou novamente. Então, ele foi lá e classificou do maior para o menor dentro da minha lista de placas. Então, para ser mais na explicação aqui, ó, o que ele fez? Ó? Ele foi lá e fez um corte na minha tabela. Aí ele foi lá e fez de forma decrescente, ou crescente, né? A minha tabela. Deixa eu tirar aqui. Vou arrumar aqui de novo. Vamos lá. Ele foi lá e fez um corte nessa etapa aqui da minha tabela. E ele foi lá e fez de forma crescente essa coluna. E aqui dentro da minha janela, do meu quadrado, ele foi lá e alterou a minha sequência aqui dentro. E ele foi lá e se repetiu também na outra placa. Então, ele fez isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, ele foi lá e pegou lá tudo que era a sequência de U's e A's, e dentro desse quadrado, ele foi lá e filtrou de forma invertida o nome. E aí, no próximo quadro, ele foi lá e buscou qual que era a segunda placa, e dentro da segunda placa, ele foi lá e fez uma nova ordem de crescimento. Você vai perceber também que o Pedro, ó, ele sempre vai estar no topo quando ele aparece, porque não a sequência de caracteres de letra, ele vai estar sempre ali como o posterior, numa sequência alfabética, ele vai estar sempre no final. Então, foi isso o que esse comando de filtragem executou. Mas se você quiser realmente manter apenas a filtragem em uma única coluna, então você pode, eu vou remover aqui a minha classificação, eu vou vir apenas no nome e vou classificar o nome como crescente. Então, agora, João Pedro é o primeiro e Pedro Tiago o segundo. E se eu quiser agora inverter, eu quero que a minha primeira classificação seja nome completo e depois placa. Então, você vai lá na segunda coluna, abre a sua janelinha de filtro e também faz a filtragem. E aí você vai ver que criou novamente os números aqui na parte de cima. Então, agora nós terminamos a parte de trabalhando com linhas, né? Fizemos aí exclusão de linhas, filtragens, remoção de vazios. Vimos agora também como classificar os seus dados, classificar de forma simples, classificar de forma composta. E agora nós vamos para trabalhar um pouco sobre colunas. Vamos transformar agora as colunas. Eu vou mostrar algo bem interessante nessa próxima etapa, que são as colunas de exemplo. Você vai ver o tamanho do poder de edição, de tratamento que você vai ter em mãos utilizando inteligência artificial embutida no Power Query. Isso mesmo, inteligência artificial acessível
para você fazer tratamento de colunas, tratamento de informações dentro aqui da ferramenta que é o editor do Power Query.